Oi, gente. Vocês sabem, né? Estão me vendo feia, sabe por quê? Exatamente, começou minhas aulas na faculdade. E eu tô com olheira. Coisas normais de estudante. Gente, então, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês falando como que era a minha rotina no terceirão. E como ficou meu psicológico no terceirão. Enfim, gente, no começo do ano, eu comecei achando que era festa. Porque, assim, a carga da escola que eu trabalhava, né, carga horária, trabalhava não, que eu estudava, no caso do CLQ, sempre foi muito puxado. Então a gente ficava de segunda e quarta até 5 horas da tarde, mais ou menos. A gente ia às 7, ficava até às 5. De segunda e quarta, e aí terça, quinta e sexta a gente ficava até 1 hora. Só que assim, tinha muita coisa pra ser feita em casa, então eu surtava. Eu fazia inglês, eu fazia espanhol, eu fazia academia. Também teve uma época que eu fiz crisma, enfim, mas aí eu saí da crisma porque eu não tava conseguindo. E aí, a primeira coisa que eu fiz em 2023, quando eu comecei no terceirão, eu vi que ia ter aula de segunda a cada 15 dias. Eu falei, então tá de boa, né? Tá mais de boa e tudo mais. Só que eu esqueci que eu tinha que estudar. Aí, nisso, não foi batendo o horário mais no meu espanhol, parei de fazer espanhol. Fiquei só com inglês, parei a academia, eu ia mais ou menos. Só que eu chegava da escola e dormia. Até 5, 6 horas da tarde. Aí eu acordava 5, 6 horas da tarde, tomava banho, fazia inglês às vezes eu ficava fazendo nada. E assim foi minha vida. Isso foi janeiro, fevereiro, março. Aí abril apertou. Mas continuei de boa. Daí deu junho. Aí junho foi o pega. Eu falei, cara, eu preciso começar a estudar. Em junho eu comecei a estudar. Daí veio julho, eu fui pra Porto. Não estudei nas férias, que eu falei que eu ia estudar nas férias. Não estudei nas férias. Entrou agosto, eu tava o quê? Desesperada. Tipo, gente, eu tenho que fazer tudo que eu não fiz no ano agora. Consegui? Tô numa faculdade, mas não na que eu queria. Então, foi algo bem desgastante o terceirão. Porque... Por que você só dormia, Júlia? Gente, quando eu tô com o meu psicológico muito ruim, eu só durmo. Eu só quero dormir, só quero ficar quieta. Aí eu fico, tipo, vendo vídeo no YouTube pra esquecer da minha vida. Então, o que começou a acontecer foi... Eu acho que eu já falei pra vocês, né, num outro vídeo de como eu escolhi minha faculdade. Eu tava muito desesperada porque eu não sabia o que eu ia fazer. Quando eu descobri o que eu ia fazer, o que eu queria realmente fazer, eu fiquei com medo de falar pros outros que eu queria fazer pedagogia. Porque eu achava que todo mundo ia me julgar. Não que a maioria não me julgou. Todo mundo me julgou, mas tô fazendo do mesmo jeito. E aí era muito difícil escutar os comentários das pessoas. Tipo, você vai ser pobre, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. E, gente, é muito ruim isso. Porque, beleza, escolhi pedagogia, mas eu podia ter escolhido qualquer outro curso que eu poderia também ganhar pouco, sabe? Então, tipo, nunca se intrometa numa escolha que é tão doída, tão pesada na vida de um adolescente de 16 anos. Na época eu tinha 16 anos quando eu escolhi, né, a pedagogia. E aí eu via todo mundo, tipo, a maioria das pessoas, eu vou fazer média, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia. E eu ficava, tá, eu vou fazer pedagogia, sabe? Então a gente cria até mesmo um bloqueio com aquilo. A gente cria um preconceito que a gente nem tinha com algo que a gente quer muito fazer. E também rolava muita pressão da parte do CLQ, de tipo, vocês não são alunos pra ficar em qualquer universidade. Se vocês forem ficar em alguma universidade, fiquem em universidade boa. Então era muita coisa. Todas as aulas eu anotava. E eu sempre fui uma pessoa que eu dormia muito na aula. E aí no terceirão eu parei de dormir. Então não era mais aquela coisa, sabe? Não tinha dia pra gente dormir. Não tinha educação física, não tinha nada. A única aula que a gente desleixava um pouco era inglês, que era uma aula por semana. Então a gente não tinha muitas possibilidades de, vou ficar sem fazer nada. Não, eu tava na escola, eu tava a mil, assim, ó. No recreio eu tava a mil. Então eu chegava da escola com a cabeça, assim, cansada.
E aí eu pegava e eu dormia. Só que eu não posso dormir à tarde, porque se eu durmo à tarde, eu vou até a noite. E aí se eu vou até a noite eu não durmo. E aí eu comecei a dormir tarde, comecei a acordar muito cedo. E aí na escola eu não dormia, então eu voltava morta. Então foi um negócio em cima do outro, sabe? E também é uma coisa que meus pais falam: filha, você nunca foi de estudar. Gente, eu nunca fui a pessoa que pegava meu livrinho, meu caderninho, meu não sei o que lá, sentava e estudava. Nunca. Nunca fui uma pessoa de fazer isso. Então, foi difícil pra eu começar a estudar. Então, eu sentava numa cadeira, eu fazia 3, 4 exercícios, eu já tava por aqui, sabe? Eu sentava pra ler um texto, seja interpretação de texto, seja pra fazer uma redação, eu não conseguia terminar meu raciocínio. Então, eu queria resolver tudo num período muito pouco, sabe assim? Não dava pra eu pegar um ano e sintetizar 17 anos de escola em um ano, entendeu? É isso que eu tinha que entender. Só que eu tentei fazer isso. E aí, quanto mais você tenta... Tipo, eu fiz um cronograma de estudo, mas quanto mais você faz isso, de eu vou estudar isso nesse dia, vou estudar aquilo naquele dia, eu vou estudar... Gente, não dá certo. E você se frustra. Mesmo que, cara, eu tentava fazer, mas era um almoço que atrasava, era um banho atrasado, era um atraso de, tipo, fui na academia, atrasou, era uma coisa que eu tinha que fazer com a minha mãe na rua, sabe? Então, tipo assim, quando você pensa, cara, vou me programar, vai com calma. Entendeu? Pense em tudo, porque eu era o tipo de pessoa que falava, vou estudar história de tal hora, isso e tal, isso. Só que, gente, não dá tempo. Se você pega uma matemática, eu resolvia 2, 3 exercícios de função, sei lá, exponencial, em 3 horas, entendeu? Era 1 hora pra cada exercício. Então, era muito difícil. E tinha muito simulado. Eu fiz muito simulado. Só que em todos os simulados dava, tipo assim, meia hora que eu tava sentada e minha cabeça já começava a falhar. E eu já começava a ler todos aqueles textos e eu ficava, cara, eu não vou conseguir. Então, foi algo muito desesperador. Então, tipo assim, gente, eu não fui pro cursinho. Porque, graças a Deus, eu tô me adaptando na faculdade que eu tô. Mas, eu não passei. Já vou dar um spoiler aqui de um próximo vídeo que eu ia fazer. Eu não passei na Unicamp. Pelo menos até então não. Tá na 4ª chamada, eu não passei ainda. A minha pontuação tá bem pra baixo. Então eu não vou passar. Mas eu tô em outra faculdade agora. E eu tô adaptada. E não é uma faculdade ruim. É uma faculdade que tem nome, uma faculdade super boa. Por mais que eu, tipo assim, não é a grade horária que eu queria, mas até então eu tô amando muito isso. Eu vou ter oportunidades pra fazer pós e tudo mais, então não é o final do mundo, sabe? Mas assim, se você quer uma pública, se você não tem condição de ir pra uma particular, gente, vocês têm que começar a estudar do primeiro colegial, do 9º ano, sabe? Quando falavam, né, estuda agora, eu nunca tinha visto o sentido de, tipo, no primeiro ano eu ter que estudar já pro vestibular. Só que é muito sério, porque lembra quando eu falei que eu sentava e eu não conseguia terminar um raciocínio de um texto longo? Eu tava, tipo, no final, no último parágrafo, eu não lembrava mais do primeiro. Então tem coisas que são... é tempo. Sabe? Não adianta... Eu vou dar um exemplo muito, tipo assim... Enfim, vou dar um exemplo muito... Tipo uma metáfora, entendeu? É a mesma coisa de, por exemplo, assim... Você começou a cozinhar hoje. E aí você pega, você quer fazer um macarrão à carbonara. Não dá. Entendeu? Não vai ser a primeira vez que vai ficar bom. Não dá. Você tem que começar do ovo, pro pão, pra isso, pro arroz. E aí você vai incrementando mais. Sabe? Não. Eu já queria fazer um bolo de 3 coisas. Não dá. Não dá. Eu não tinha cabeça pra aquilo, sabe? E aí eu via todos meus amigos que já estudavam desde o primeiro. Eu tava surtando. Eu estava louca por conta do terceiro, que é muita pressão psicológica. Agora, eu acho que eu peguei tanto trauma, que sabe quando você tá com tanto trauma da coisa, e aí você deixa de lado? E você esquece? Então, mas gente, tem vídeos aqui, desde março, eu chorando, falando, tipo, eu espero muito que eu passe na Unicamp, e nananã, e nananã. Enfim, entendeu? Então, assim, meu conselho, se você tá no terceiro, se você quer uma faculdade
pública e você é uma pessoa que não estuda igual eu, gente, juro, do fundo do meu coração, não se decepciona, fica em cursinho. Porque, cara, é questão de passinho por passinho, sabe? É um processo. E não tem como você pegar esse processo e fazer assim... Não dá, não dá. Entendeu? Então... Gente, juro, meu terceiro foi muito difícil. Eu não saía, eu tinha aula de sábado. Então eu saía zero. Eu perdi muitos amigos por causa disso. Eu só queria ficar em casa, eu sempre tava cansada. Então, foi um período bem, tipo assim, ó, foi complicado. Todo mundo fala assim, eu aproveitei muito meu terceiro. Gente, no meu terceiro, eu não olhava pro lado com medo de perder o que o professor tava explicando. Eu não saía da sala pra fazer xixi com medo do professor fazer aquele exercício que eu não tava entendendo, sabe? E, gente, eu acho que é muito cedo. A gente, tipo, normalmente pessoas que estão no terceiro têm 16, 17 anos, nem sabem o que é da vida. Tudo bem que tem gente que tinha 18. Nem sabe o que é direito, sabe, gente? Nem tá formada a cabeça inteira. Enfim, eu acho que é muito cedo. Mas hoje é assim e não tem como a gente mudar isso. Então, gente, eu trouxe esse vídeo aqui na intenção de expor um pouco pra vocês, pra pessoas que não estudam, que era o meu caso. Que, gente, tá tudo bem, entendeu? É um processo e não tenta atropelar tudo. Vai de pouquinho em pouquinho que, uma escada de cada vez você consegue chegar no topo. Demora um pouquinho, mas dá certo, sabe? Não adianta você querer atropelar tudo, que não vai dar certo. E é isso. Então, eu vou gravar um vídeo agora falando mais sobre isso. Eu não vou fazer no mesmo vídeo, porque senão vai ficar muito tempo. Mas é isso, gente. Sumi do canal. 1000 perdões, mas é porque foi um processo muito dolorido pra mim. No próximo vídeo vocês vão saber. Beijo!